Eu gostaria de convidar a todos que abram suas Bíblias no último livro da Escritura, o livro de Apocalipse, capítulo de número 1, verso 4 até o verso 8. Apocalipse 1, verso 4 ao verso 8. Essa é a segunda exposição no livro de Apocalipse. Enquanto você abre a Escritura Sagrada, explicando que comecei na semana passada uma série de exposições no livro de Apocalipse. Meu intento, se assim Deus confirmar, é claro, é expor o livro versículo a versículo, embora não expliquemos todas as palavras e todas as coisas, obviamente. Mas é expor o livro de Apocalipse completamente. Para isso, nós vamos pelo menos levar uns 2 anos aqui juntos para caminharmos nessas exposições, uma vez que nem todos os domingos sou eu quem prega. Então, até o final do ano, segundo planejado, nós chegaremos até o capítulo 13, o famoso capítulo 13. E terminaremos, se Deus assim permitir, no ano de 2019. Nós estamos na segunda exposição, no primeiro capítulo, Apocalipse 1, capítulo, verso 4 ao verso 8. Apocalipse 1, verso 4 a 8, eu vou ler, mas por favor, eu peço a você que todas as pregações tenha a sua Bíblia aberta. Se quiser, você pode rebuscar, fazer anotações, pode trazer um caderno, não há nenhum problema. Afinal, é a palavra de Deus, e mantenha a sua Bíblia aberta até o final da exposição. São no máximo 40, 45 minutos. E creio que esse é um tempo razoável para nós estudarmos juntos a palavra de Deus. Apocalipse 1, verso 4 a 8. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 Espíritos de Deus que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vens com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra está aberta diante de nós. E não nos resta, Senhor, outra alternativa senão nos humilharmos perante o conhecimento e a revelação da Tua palavra. Chegamos, Senhor, ao momento mais importante do nosso culto, da nossa adoração nessa noite, que é quando nos voltamos para as Escrituras. É através das Escrituras, ó Deus, que a Tua igreja tem edificação, que ela tem crescimento. É através das Escrituras Sagradas que encontramos conforto, consolo, ânimo para as dificuldades da vida, o sofrimento do tempo presente e as perseguições que nos sobrevêm. É através das Escrituras, ó Pai, que temos a nossa esperança, a segurança e a confiança daquilo que está prometido e que certamente vai se cumprir. Te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito imensamente habite nos corações nessa noite. Que Ele nos convença, que Ele venha nos persuadir do nosso pecado, que Ele venha quebrantar, que Ele venha, Deus, esmiuçar os nossos corações, para que nos rendamos completamente a Cristo. O que nós te pedimos, portanto, ó Deus, é que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis na Tua presença. Senhor, Redentor nosso, rocha nossa, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu já falei algumas vezes, eu gosto muito das obras de Machado de Assis. Uma das obras que eu mais gosto dele é uma das obras menos benquistas do seu repertório, que chama-se Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não sei se você conhece esse livro. O mais interessante é a maneira como o livro começa. Ele dedica o livro de uma maneira extremamente fúnebre, né? Como se fosse um livro póstumo. Ele já morreu e está escrevendo sobre sua vida. Mas quando você vai ler as memórias chamadas póstumas de Brás Cubas, aí você começa a entender a introdução do livro. Aquela introdução fúnebre é porque aquele personagem, Brás Cubas,
embora tivesse uma vida regalada, uma vida de riqueza, em que ele teve amigos à sua volta, a sua vida ela se tornou uma vida sem sentido, porque o que na verdade a sua vida se tornou? Para o que ele viveu? Com qual propósito? Com qual sentido? E aí você entende que a introdução do livro, a primeira frase que ele escreve, Machado de Assis, ela tem tudo a ver com o conteúdo do livro. Mas para você entender a primeira frase, você tem que ler o livro todo. Se você só parar na primeira frase, você simplesmente não entende aquela obra. E que é de uma grandeza, de uma riqueza histórica muito grande. O livro de Apocalipse não é muito diferente disso. Nosso hábito com Apocalipse é irmos até o capítulo 3. Nós vamos até as 7 cartas e achamos que por isso basta. E não. A introdução do livro, na verdade, é como se fosse uma entrada de uma refeição, é apenas um aperitivo. A obra de Apocalipse é de uma grandeza literária muito grande, porque no início, no seu prólogo, no primeiro capítulo do livro, João já dá todos os ganchos, já dá todas as dicas, já nos deixa já de forma antecipada todo o enredo, toda a temática, toda a tonalidade do livro já está condensado no capítulo 1. E é por isso que é um capítulo extremamente singular, porque cada palavra, cada expressão, a ordem dessas palavras, a ordem dessas expressões, a maneira como João se dirige aos seus destinatários, a maneira como Cristo se apresenta, tudo isso é altamente sugestivo. E à medida que a gente prossegue no livro de Apocalipse, nós temos que fazer um exercício que talvez para a nossa mente ocidental, a brasileira, não é muito comum, que é recapitular. Você tem que ir e voltar o tempo todo, porque ele faz isso em todo momento. Você chega lá na frente do livro, aí você precisa voltar no início para compreender o que está lá na frente. Mas você está aqui na frente, você é lançado ao final. E nós vamos ver que não apenas Apocalipse faz isso, mas a Escritura, pois é um fechamento de toda a Escritura. E é por isso que os versículos que eu li hoje, João 1, verso 4 a 8, eles são essenciais nisso. Por quê? Porque essa saudação, ela já identifica os leitores de João. A quem João está escrevendo? Para quem o livro de Apocalipse foi escrito? Porque há muitos teóricos que dizem que o livro de Apocalipse foi escrito apenas para a igreja de hoje. Ele não faria nenhum sentido na igreja de ontem. E é por isso que, para ler o livro, a gente sempre tem que identificar as coisas de Apocalipse com as coisas presentes. O 666 com código de barras, a besta com esse ou aquele personagem, e por aí vai. Sendo que, na verdade, o livro se dirige para aquele auditório, isso está bem claro aqui. Além disso, a forma como Cristo, o Pai e o Espírito são referidos aqui, vai ser repetido ao longo do livro. E essas maneiras pela qual o livro fala e começa a falar de Cristo, do Pai e do Espírito, são extremamente importantes para a mensagem, o enredo todo do livro de Apocalipse. Por que 2 vezes essa passagem fala aquele que é, que era, que há de vir? E por que ele começa da ordem invertida? Começa do presente, vai para o passado e depois vai para o futuro. A ordem certa é aquele que era, que é e que há de vir, mas não é isso que o texto diz. Aquele que era, é e há de vir. Por que o livro fala do alfa e ômega? E a gente vai entender por que essas 2 expressões. Tudo isso é extremamente importante. E é real que você, como ouvinte, como leitor do livro, e o livro foi escrito para ser ouvido, pense nisso. Quando você lê Apocalipse, não é um livro simplesmente para ser escutado, mas é para você ser escutado e visto. É como se através da audição ele quer aguçar a sua visão, ele quer aguçar a sua imaginação, a forma como você vai concentrar e vai se dedicar a entender essas visões e essas cenas. E é por isso, escute a palavra de Deus, pois é para isso que o livro foi escrito. E por isso que o livro, ele, na verdade, essa passagem, ela tem uma estrutura muito simples. Primeiramente, João fala quais são os destinatários do livro de Apocalipse. E, claro, está aqui as 7 igrejas da Ásia Menor. E depois, nós temos uma tripla apresentação, uma tripla menção. E, claro, por ser 3, todo número em Apocalipse é sugestivo. Temos a apresentação de Cristo, do Espírito e do Pai. Nós temos a trindade introduzida em Apocalipse. E é essa trindade que vai percorrer todo o enredo do livro.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão juntos na condução da história, cada qual com sua função, cada pessoa da Trindade com uma determinação específica, mas é a Trindade que participa do início do fim, do início do fechamento de toda a história e da história da salvação. E é por isso que o livro já de cara nos apresenta Cristo, o Espírito e o Pai. Ou Cristo, o Pai e o Espírito. Essa é a estrutura simples dessa passagem. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui a quem que o livro se dirige, para quem o livro foi escrito. Você vai ler na sua Bíblia, João capítulo 1, verso 4. Quero convidar a todos, por favor, que leiamos todos juntos este versículo. João 1, verso 4. Leiamos. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. O livro foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor. Nós temos no capítulo 2 e 3 as 7 cartas a essas 7 igrejas. E João, dessa forma, esse é um tipo de introdução muito comum para epístolas. E Apocalipse, ele é um livro que mescla, que junta, que combina vários tipos de literatura num só livro. Ele é um livro apocalíptico no sentido de visão, de apontar de forma visionária para início de fim, mas ele é um livro profético, porque é a revelação da vontade de Deus para o seu povo e para a humanidade. Era isso que os profetas viam. Eles eram como que videntes, eles antecipavam aquilo que era o desenrolar da vontade de Deus. Mas, e aqui vem a grande diferença de Apocalipse, é também uma carta. O livro, ele percorreu as 7 igrejas, foi lido nas 7 igrejas, de igreja em igreja. Alguém leu completamente, do início ao fim, o livro de Apocalipse. E essas 7 igrejas, elas foram organizadas, eu quero só mostrar aqui no mapa, eram 7 igrejas de uma região chamada Ásia Menor, hoje é a atual Turquia. Algumas dessas igrejas você encontra ruínas até os dias de hoje, como a de Éfeso, como a de Filadélfia. Essas igrejas não mais existem na atual Turquia. Elas foram feitas na região, e a maneira como as cartas foram escritas era uma ordem geográfica. Se você pegar bem, a primeira carta escrita à igreja de Éfeso, porque Éfeso era a igreja, ou a cidade mais próxima do porto. Então, cada carta foi dirigida numa ordem sequencial à igreja, ou seja, a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, ela foi a primeira a ler o livro de Apocalipse, mas ela leu a sua carta e as demais cartas, até chegar à igreja de Laodiceia, a última igreja. Então, habilmente, João escreveu essa carta para uma região, mas mais importante que a questão geográfica é a maneira como Cristo, através de João, se dirige a essas igrejas. 2 elementos fundamentais para a vida cristã são listados aqui: graça e paz. Você vai pegue todas as epístolas do Novo Testamento, todas elas, desde Paulo até a última de Judas. Graça e paz faz parte daquilo que todos os autores do Novo Testamento desejam e esperam para a igreja. Por que o autor bíblico ele espera paz e graça? Porque, para a mente deles, esses 2 elementos são os elementos que darão condições ao cristão para que ele consiga viver no tempo presente. Quando a gente lê o livro, a gente percebe que essas igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor, em maior ou menor grau, elas estavam num contexto de perseguição. Elas estavam no momento em que a fé cristã estava sendo testada, em que cristãos eram mortos pelo seu testemunho. E é por isso que a ideia de que eles precisam dessa graça e dessa paz, porque são essa graça e essa paz que vão habilitá-los a suportar o sofrimento. O livro de Apocalipse não foi escrito para pessoas que simplesmente querem triunfar e vencer na vida no tempo presente. São para as pessoas que no tempo presente parecem derrotados, mas são tratados como vencedores. Porque a vida cristã não é um chamado à vitória, simplesmente.
é um chamado ao sofrimento. A sua vitória e a vitória até mesmo de Cristo passou pelo sofrimento. E é por isso, porque eles vão sofrer, que eles precisam de graça e eles precisam de paz. O livro tem como propósito o consolo daqueles que estão em extremo aperto, daqueles que talvez perderam suas casas, tiveram que sair de suas cidades, perderam parentes, amigos, irmãos queridos que foram mortos pelo testemunho de Cristo, pela palavra de Deus. Não é um livro para dizer a você que para você descansar na vida e você ficar tranquilo que tudo está determinado, então não basta mais nada, não resta mais nada a se fazer. Pelo contrário, é um livro que te intima, que apela a você, te coloca na parede e fala o que você vai fazer até essas coisas se cumprirem. E mostra que você muitas vezes vai ter que abrir mão do seu conforto, da sua integridade física, vai ter que abrir mão de muitas coisas pelo testemunho da palavra de Deus. Mas que você vai herdar uma pedra branca, a coroa de glória, a cidade maravilhosa que desce dos céus, novos céus e nova terra. Mas para chegar lá, passa pelo sofrimento. E é por isso que esses cristãos precisam de graça e paz. O livro de Apocalipse é um livro muito ocasional, ele foi um livro escrito para ser aplicado pela igreja. E ele é revelação, eu falei isso no sermão passado. Não é um livro enigmático, misterioso, e eu vou falar sobre isso quando eu for explicar a questão dos 7 espíritos. Não é um livro fantasioso, maravilhoso, oculto. É um livro escrito para que fosse compreendido. E sendo compreendido, fosse recebido pela igreja com imensa alegria, para que eles tivessem conforto em meio ao sofrimento. O livro, então, é um livro aplicativo, de profunda importância pastoral. Terminei agora, há poucos dias, uma leitura de um livro muito bom que eu ganhei, do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Recomendo a todo cristão que leia esse livro, todos. Deveria ser leitura obrigatória entre livros depois da escritura, claro. O interessante é que as cartas que um diabo mais velho, um tentador mais experiente, manda para um tentador mais inexperiente, são cartas em que o tentador menos experiente, ele tem que desvirtuar um cristão, ele tem que usar de todas as estratégias maquiavélicas, diabólicas, organizadas para que aquele cristão não tenha influência, não tenha profundidade na fé cristã, mas que ele se desvie. Interessante é que a cada carta, a cada estratégia do diabo mais experiente para seduzir o cristão são estratégias ocasionais. Toda vez que ele não caía num tipo de tentação, ele tentava outra. A primeira forma de tentação nas cartas é a tentação pela persuasão racional, de dizer que a fé cristã era ilógica, que era, na verdade, uma loucura. E aí as cartas prosseguem, passam por tentações de cunho emocional, de cunho sentimental, de cunho sexual e por aí conseguem. Interessante que a C.S. Lewis ele está tentando escrever e ele diz que não escreveria mais esse tipo de carta porque ele tinha que se colocar na posição do inimigo e pensar como inimigo. Mas o que as cartas demonstram é que se Satanás, ele de alguma maneira tenta nos seduzir, tenta nos dissuadir, tenta nos agarrar, Deus, com a sua graça, tem estratégias sempre melhores, sempre maiores para nos guardar na sua presença. E aquele que no livro é tratado como inimigo, na verdade é o nosso Deus, ele sempre vence, porque ele sempre está à frente daquilo que são as tentações do maligno. O livro de Apocalipse é um livro ocasional, é uma carta escrita para a igreja, aplicada. E a partir daí que nós temos a apresentação das pessoas da Trindade. A primeira pessoa apresentada aqui é o próprio Espírito de Deus, isso está no verso 4, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. E aqui nós vamos começar o nosso exercício que vamos fazer ao longo desse ano. Porque alguém ao ler essa passagem pode dizer, mas espera aí, pastor, eu sempre na minha vida cristã inteira ouvi que é apenas um Espírito de Deus. Mas aqui o livro de Apocalipse fala de 7. Será que o Espírito foi repartido em 7? E aí nós temos vários Espíritos? Será que esses Espíritos são então 7 manifestações diferentes do Espírito ao longo da história? Nenhuma dessas coisas.
O livro ele foi escrito com um pano de fundo do Antigo Testamento. E para entender várias das expressões do livro, nós temos que voltar ao Antigo Testamento para compreender algumas figuras que são compreensíveis. Volte sua Bíblia, por exemplo, em Isaías capítulo 11. Vá lá em Isaías capítulo 11. E você vai fazer um exercício rápido comigo de leitura deste 11, 1 e 2. Isaías 11, verso 1 e verso 2. Isaías 11, verso 1 e verso 2. É um texto messiânico que fala do Messias. Leia comigo verso 1 e verso 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele, conte, o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Você contou quantos espíritos? 7. Quando João está falando dos 7 Espíritos de Deus, na verdade ele está falando da maneira como o Espírito, em toda a sua plenitude, por isso aqui em Isaías 11, verso 2, há 7 Espíritos, como o Espírito, em toda a sua plenitude, agiu no ministério de Cristo de forma plena e que agirá na vida da igreja. Portanto, quando ele fala de 7 Espíritos, na verdade está falando da ação eficaz, completa, plena do Espírito, que atuou em Cristo e que atua na igreja. E ele fala da parte dos 7 Espíritos, porque se tem alguém que é capaz de nos manter firmes e perseverantes até o final, é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que segura o cristão, que pega na sua mão e não deixa que ele caia de forma definitiva. É o Espírito de Deus que foi enviado a nós como um penhor, como uma garantia, como um selo, dizendo, você que foi selado, você é para sempre de Cristo. E você vai ser para sempre de Cristo até aquele dia, porque você tem o Espírito. E nisso repousa a diferença, uma das diferenças fundamentais entre o cristão e o não cristão. Não é pelo vocabulário, não é pela agenda, não é pela moral, porque existem ateus que têm uma moralidade mais impecável, uma índole melhor do que muitos cristãos. Mas a diferença fundamental é que o incrédulo não tem o Espírito de Deus. O cristão tem. É exatamente essa plenitude do Espírito que nos habilita. E é por isso que Paulo já disse na carta, enchei-vos do Espírito, porque é o Espírito que vai conseguir nos fazer ficar firmes até aquele dia. O que João deseja, o que João espera e o que é a vontade de Deus para essas 7 igrejas é que elas tivessem a plenitude do Espírito, que é muito diferente dessas manifestações de Espírito que nós vemos por aí. Recebi, por exemplo, no meu WhatsApp a propaganda de um grande congresso aí que vai ter a presença de um pregador, não sei se vocês conhecem, Benny Hinn. Quem aqui já ouviu falar do Benny Hinn? Opa, muita gente, hein? Bom, vocês já leram o livro dele? Não? Já? Ok. Eu não recomendo, mas depois de ler. Mas qual que é o problema da teologia do Benny Hinn? Porque a manifestação do Espírito, segundo Benny Hinn, ela sempre a ideia de cair, e é uma manifestação extremamente subjetiva, porque ele tem como se fosse o poder e a intimidade tal com o Espírito que ele consegue, então, fazer com que o Espírito seja derramado em outras pessoas. Eu já li o livro, Bom Dia, Espírito Santo. Cheio de heresias, me desculpe aqui a palavra. Quem quiser conversar sobre isso depois, eu posso até explicar. Como se a manifestação do Espírito fosse aquela. Num livro, para você ter ideia, ele mencionou uma ocasião que ele teve tanta intimidade com o Espírito que quando ele desceu da escada, o Espírito Santo arremessou a mãe dele na parede. Aí eu fico pensando, será que essa é a manifestação do Espírito nas Escrituras? De forma alguma. Primeiramente, o Espírito foi enviado para os cristãos para convencer eu e você que nós somos pecadores, sem vergonhas, e que precisamos nos arrepender todos os dias diante de Deus. Então, a primeira manifestação do Espírito é gerar em nós um coração contrito. Aquele que fala que tem um Espírito, mas é um soberbo,
há realmente algum problema, porque o Espírito dá humildade. A segunda manifestação do Espírito na vida do cristão é fazer com que ele se lembre, com que ele se recorde das palavras do Senhor, das Escrituras Sagradas. E nisso tem a terceira função, que é nos ensinar a Escritura. É pelo Espírito que alguém compreende salvificamente e verdadeiramente a palavra de Deus. Ou seja, a manifestação do Espírito muitas vezes não tem nada a ver com essas ditas manifestações que nós vemos por aí. O que nós devemos desejar para a igreja é a plenitude do Espírito. Me vale aqui apenas uma observação. Que a ideia do enchimento do Espírito no Novo Testamento não é uma ideia individualista. Eu sou cheio do Espírito, mas o meu irmão, pecador do lado, do banco do lado, coitado, ele está vazio até. Não. O enchimento do Espírito é uma obra coletiva. Quando o Espírito enche você, ele enche, na verdade, a igreja como um todo, não apenas você. Não é só você que se enche do Espírito. Por isso que os imperativos estão no plural, enchei-vos. Você não vai ser cheio do Espírito Santo sozinho, na sua casa, desigrejado, sem a comunhão com o corpo de Cristo. Porque essa é uma bênção que ele concede à igreja, e não apenas a você. E é só por essa plenitude do Espírito que eu e você vamos chegar àquele dia. Mas não é apenas o Espírito que é apresentado aqui, Cristo também é apresentado. Diz o verso número 5 que o livro é da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Testemunha é uma palavra que vocês vão ouvir falar muito aqui nas exposições de Apocalipse, especialmente nas 7 cartas. Porque essa descrição de Cristo aqui é um sumário do papel de Cristo. Por que que ele é uma fiel testemunha? O que uma testemunha faz? O que o Apocalipse quer enfatizar aqui é que Cristo perseverou no seu testemunho fiel ao Pai em meio à perseguição até a morte. Esse foi o testemunho de Cristo, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele é uma fiel testemunha, a ideia de fiel é porque ele foi plenamente obediente ao Pai. Ou seja, porque Cristo perseverou e venceu, ele agora pode fazer com que os crentes perseverem e vençam. Essa é a ideia, a nossa qualidade de testemunho, a nossa capacidade de sermos vencedores é proporcional à maneira como eu e você nos amoldamos a Cristo. Ele é aquele que até o último momento não abriu mão, mesmo tentado, mesmo envergonhado, mesmo humilhado, sofrendo dores, ele foi obediente até o fim. Ele é uma fiel testemunha. Eu tive a trazer aqui um monumento. Esse é um monumento, como a gente fala às vezes da Reforma Protestante, a gente esquece de alguns nomes que são importantes. Esse é um monumento no meio da praça da cidade, chamada Praça da Cidade Antiga, em Praga, na República Tcheca. Só para mencionar, a República Tcheca é um dos países no mundo que mais tem monumentos cristãos históricos. Então, vale a pena conferir. Esse é um monumento que está no meio da praça, um monumento grande, não sei se dá para ver pela foto. É uma estátua de John Hus. John Hus foi um clérigo que viveu no século XIV. Ele foi muito influenciado pelas ideias de John Wycliffe, que ele acreditava que deveria haver uma reforma, deveria haver um retorno da igreja às escrituras. John Wycliffe, que era inglês, viveu antes de John Hus, ele defendia que as escrituras deveriam ser colocadas para fácil acesso do povo. E é por isso que ele fez a primeira tradução das escrituras para a língua inglesa, porque ele acreditava que o povo tinha que ter a palavra de Deus nas suas mãos. Influenciado pelas obras de John Wycliffe, John Hus, que era da antiga ou então Boêmia, ele então começou a pregar isso, que a igreja precisava voltar às escrituras. E, obviamente, no contexto da época, ele foi perseguido e teve decretada a sua morte pela fogueira. E foi isso que aconteceu. Na prisão, John Hus, ele falou uma frase que é famosa no mundo inteiro. Ele diz assim: hoje vocês estão matando um cisne. Hus, na língua boêmia, significava cisne.
E ele falava, mas daqui a 100 anos vai se levantar um ganso, e esse vocês não vão poder matar. Alguns acreditam que estava, de alguma maneira, meio que profético, mas embora eu não acredite nisso, se referindo a Martinho Lutero, que um pouco mais de 100 anos depois deu início à reforma protestante e realmente não foi morto. John Hus suportou a fogueira porque ele defendia a reforma da igreja. E foi uma fiel testemunha, porque pelo testemunho dele, outros foram alcançados, e por ele, conhecido como um dos pré-reformadores, a igreja voltou para a Escritura. Esse é o fiel testemunho. Suportar e sustentar o nome de Cristo até a morte. Cristo é também chamado neste texto do primogênito dos mortos. E por que ele é chamado primogênito dos mortos? Porque a ideia de primogênito aqui não é apenas a ideia de que ele foi o primeiro a ressurgir dos mortos, e o que foi de fato. Mas quando a gente olha o livro de Apocalipse, o Apocalipse volta-se sempre para a criação. É um livro do fim, mas que está respaldado pelo início. Quando ele fala primogênito, ou aquele primeiro, ele está dizendo que que Cristo está fazendo através da sua obra, através da sua morte, da sua ressurreição, não é apenas libertar um povo, o que ele faz, mas o que Cristo faz, ele faz a restauração de uma nova criação. O que Deus está fazendo como obra de salvação é uma obra cósmica, é uma obra universal. Não podemos restringir, limitar, subestimar a obra de salvação como se Deus simplesmente pega alguns crentes, os seleciona, leva para o céu e ponto final. Não. As Escrituras falam que vão existir novos céus e nova terra, e Cristo é aquele que veio para inaugurar essa nova criação. E é por isso que ele é o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Não demorando muito mais, a última apresentação, e nós vemos exatamente isso no versos de número 7 e 8, especialmente o verso 8, é a apresentação do Pai. Nos diz assim o verso de número 8: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Pai, ele é apresentado aqui de uma maneira muito importante. Primeiro, o Pai, ele é apresentado a quem é devida toda a glória. Isso está no verso 6. Para o seu Deus e Pai, a ele a glória. A ideia de que toda obra de salvação, toda obra do Espírito e do Filho glorificam ao Pai. Ao passo que o Pai glorifica o Espírito e glorifica ao Filho. A figura do Pai, a pessoa do Pai é apresentada aqui como aquele a quem deve ser dirigida toda a glória e o domínio. Mas não é apenas isso. Eu anteriormente achava que a expressão alfa e ômega aqui se dirigia a Cristo. Eu tinha essa impressão. Não, alfa e ômega é Cristo, o princípio e o fim. Mas, quando a gente vai olhar melhor o texto não está falando de Cristo. Ele está se referindo ao Pai. Eu sou o alfa e ômega, diz o Senhor Deus. Cristo realmente é o princípio e o fim. Mas aqui o texto está falando de Deus Pai. Aquele que é eterno. A expressão era e há de vir é uma expressão que tem a ver com a eternidade. Ele é eterno, ele não teve princípio, ele não teve início, ele não foi gerado, ele sempre existiu, e é porque ele sempre existiu, é que ele governa sobre todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por ele. E é por isso que ele tem o domínio, e a história, ela não está jogada ao caos e ao léu. A história, ela tem sentido, ela tem convergência, ela tem culminância. A história da humanidade, ela não é simplesmente um emaranhado infinito de situações ocasionais. A história é parte, é um palco, um teatro da glória de Deus. E o que Apocalipse nos mostra é que quando nós olhamos a história da perspectiva do domínio de Deus, os eventos, eles ganham sentido. Fica mais fácil entender porque há catástrofes, porque há tanta maldade no mundo. Fica mais compreensível porque que nós temos a impressão que a cada dia a imoralidade, a decadência do homem parece maior.
ganha mais sentido da perspectiva do céu, quando nós olhamos de cima para baixo. Porque há um Deus que governa, há um Deus que reina, e que deixou nesta terra um povo, e que é chamado no texto de reino e sacerdotes. É a esse reino e sacerdotes que o livro de Apocalipse se dirige. É aqueles que receberam da parte de Cristo, o Rei e também nosso sumo sacerdote, uma dupla vocação aqui, a de sermos representantes reais de Cristo. Isso significa que nós somos mordomos reais do nosso Senhor. Ser mordomo significa gerenciar, administrar algo que é de outra pessoa. Significa que enquanto neste mundo nós somos vice-gerentes, nós somos responsáveis respondendo diante de Deus. Isso tem a ver com a administração do tempo, dos recursos naturais, entre outras coisas. Mas o texto fala que nós somos reino e sacerdotes. Aqueles que têm uma relação direta e pessoal com o próprio Deus. Aqueles que, como reino e sacerdotes, assim como era esperado do Israel no Antigo Testamento, nós temos uma função de reino e sacerdotes hoje. No Antigo Testamento, Israel, em Êxodo 19, verso 6, é chamado de reino e sacerdócio real, sacerdócio santo. A igreja, ela não é apenas o desdobramento de Israel, mas a gente entende que a igreja é o verdadeiro Israel. E como o verdadeiro Israel, as responsabilidades que cabiam ao povo de Deus no Antigo Testamento passam agora para o povo de Deus no Novo Testamento. Se Israel deveria ser a luz de Deus perante os gentios, agora a igreja deve ser essa luz. Como nós cantamos aqui agora há pouco, sobre os povos, a tua graça e perdão vem brilhar. Mas de que maneira a glória de Deus vai brilhar nesse mundo? Através de mim e através de você. A questão que nos fica é se essa glória de Deus de fato tem brilhado para os não crentes. Se você realmente, onde você está, você é luz. Ou se você mais parece trevas. Se a sua vida é tão próxima de Cristo, que as pessoas, na verdade, ao invés de verem você, veem outra pessoa, o próprio Senhor Jesus. A minha preocupação, eu digo sério para você, não é só que você venha aqui e se assente nesse banco. Porque uma pessoa, um incrédulo, pode fazer o mesmo, e voltar para casa e não fazer a mínima diferença. Mas a minha expectativa não é como você virá para cá. A minha preocupação é como você vai viver lá fora. Ninguém é perfeito, todos somos pecadores. Mas nós, como igreja, fomos chamados a uma responsabilidade, temos uma vocação muito nobre para tratarmos de forma tão desleixada. Sermos tão dedicados nas coisas do mundo, mas nas coisas do reino que tem a ver com a glória de Cristo, nós sermos realmente pífios. Temos que reconhecer que a excelência que Deus espera de nós está longe de ser alcançada. Está longe de ser alcançada. Nós dedicamos pouco tempo de comunhão com o nosso Deus. Nós não falamos de Cristo para os incrédulos. Qual foi a última pessoa que você evangelizou na sua vida? Que você falou do Senhor e Salvador Jesus que morreu por você. Porque essa é a luz dos gentios. Cristo veio ao mundo. Mas se nós estamos apenas preocupados com os nossos próprios prazeres, com nossos próprios sonhos, haverá pouco espaço no nosso coração, na nossa agenda, para a glória de Deus. Eu espero que essa glória tenha um peso sobre você. Que foi para a glória dele que ele te colocou aqui. E se você não está vivendo para a glória de Deus, você está vivendo a vida mais indigna que alguém pode viver.
se a sua vida tem outro objetivo que não é a glória de Deus. Foi para isso que Deus te criou. Eu quero terminar aqui dizendo que o que você deve fazer é viver para a glória de Deus. A sua preocupação em todas as coisas deve ser agradar o seu Senhor, aquele que te chamou. Não agradar a si mesmo. Ele te colocou aqui neste mundo não simplesmente para ser bem-sucedido, mas para que toda a prosperidade, todo o sucesso que Ele te dá, você reverta isso na glória para Ele. Que na sua vida você pense na glória de Deus. Você viva para essa glória. Pois, se não é isso, qual o propósito da sua vida e existência nesse mundo? O que nós precisamos para essa região, nós moramos numa região muito boa da nossa cidade, você há de concordar comigo. Bem servida, de várias estruturas. Mas acredito que você vai concordar comigo que é uma região também que é assolada por trevas. Famílias que a única coisa que elas têm é dinheiro. Mas elas não têm felicidade, não têm esperança, não têm alegria. Em que as pessoas se contentam em vir para o shopping e comprar. E comprar. Esse é o fim último das suas vidas, quase. E basta ir dar uma olhada no shopping e você verá como essa tendência secularizante e mundanizante faz com que as pessoas sejam uniformizadas. Que elas queiram as mesmas coisas, vistam as mesmas coisas, tenham a mesma agenda, vejam os mesmos filmes e por aí vai. A única necessidade, a maior necessidade do homem, a maior carência dele é de Deus. E a não ser que apresentamos Deus para essas pessoas, nada mais vai trazer a felicidade para elas. E é para isso que Deus te colocou a mim e a você aqui. É para isso que nós vivemos.